processo de aprendizagem. Bom, essas coisas que eu vou passar para vocês aqui agora, ninguém nunca me ensinou. Eu aprendi isso fazendo do meu jeito, né? Então, o que que acontece? A aprendizagem em si, ela é facilitada por alguns recursos que já são provados cientificamente, tá? Então, existem algumas condições que facilitam o aprendizado. Por exemplo, você tem que ter um ambiente adequado, certinho? Então, deixa eu anotar aqui para você. Condições que facilitam o aprendizado. Se tiver dúvida, pessoal, enquanto eu estou digitando, eu não consigo ver o chat. Se tiver dúvida, vocês abrem o microfone e perguntem, tá? Ou então avisa quem tiver com vergonha, fala assim, quem não tem vergonha, fala assim, professor, alguém está mandando mensagem, tá? Então, ó, condições que facilitam o aprendizado, olha só. Essencial, ambientes adequados, tá? Que ambientes adequados seriam esses? Ambiente, por exemplo, interno e externo. Então, assim, ambiente interno. Fala para mim, quem está com fome aprende alguma coisa? Quem está com fome tem condição de aprender alguma coisa? Quem perdeu o pai, a mãe, o tio, o avô recentemente, no dia da aula, tem como aprender alguma coisa? Não tem. Quem está ansioso porque foi mandado embora, que vai ter uma promoção, que é uma coisa boa até, né? Obviamente. Quem está tomado por muita emoção, vai aprender alguma coisa na matéria? Não. Pelo menos o que mostra a neurociência é que não, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem, antes de começar a aprender, né? A gente tem que preparar um ambiente interno. Então, a ideia é que você esteja relaxado, mas nem tanto para não dormir, né? Esteja é, sem muitas emoções efervescentes, ok? Esteja tranquilo. Tenta deixar o estresse do lado de fora do quarto, tá? Aquilo que te estressa, você tenta esquecer no momento que você for estudar ou no momento que você for assistir aula. Essa é a ideia. Preparar um ambiente interno, né? Tem que estar num estado emocional adequado para o estudo. Vou colocar aqui do lado de baixo, ok? Ambiente interno. Depois eu passo esse arquivo para vocês, tá? Estado emocional adequado para o estudo, ok? Joia. E um ambiente externo? Seria mesmo um ambiente físico, né? Você estuda com gente gritando do seu lado, agora em casa que é mais difícil, né? Por causa da pandemia aí, né? Mas o fato é que você tem que estar num local adequado para o estudo. Então, você tem que estar num ambiente claro, né? Você tem que estar num ambiente silencioso, você tem que estar confortável, mas nem tanto para não dormir. Se eu, por exemplo, se eu for estudar deitado, com 10 minutos eu já estou dormindo. Eu não posso estudar deitado, não, né? Mas, enfim, eu acho que você entendeu, né? Estudar escutando música é controverso, tá? Tem músicas que ajudam na concentração, mas tem músicas que não. Então, de preferência, não, ok? E outros fatores também.
né? Bom, isso é para início de conversa, ok? Por quê? Porque se não for assim, vai te atrapalhar na concentração. Ou seja, para você aprender, é necessário que você esteja concentrados. Então, são ambientes adequados que estimulam a concentração, tá? Ninguém nunca me falou isso, mas a ideia que eu tenho é a seguinte: para a gente aprender, os nossos neurotransmissores, obviamente, eles são liberados, neurotransmissores diferentes, vocês vão aprender isso com mais detalhes aí ao longo do curso, né? Mas a ideia que eu tenho é a seguinte: a concentração faz com que, vamos supor que os neurotransmissores sejam. Você já viu aqueles negócios de neve? Aquele enfeite que você sacode assim, parece que está nevando? Então, vamos supor que a concentração na concentração, que na concentração os seus neurotransmissores estejam todos adequados, num estado adequado, né? E aí, quando você dispersa com alguma coisa, é como se desse uma sacudida. Não sei se você entendeu a minha viagem aqui, né? Então, às vezes, quando você está concentrado, 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 um grita assim, mãe! Aí atrapalha, desconcentra. Ambiente motivacional. Como assim? Bom, vamos supor que você ganhou uma caneta de alguém importante para você que falou assim, ó, quando você formar, você vai trabalhar com essa caneta e você vai prescrever para os seus pacientes lá a receita com essa caneta. Você vai assinar a receita lá para o seu paciente, né? Não sei se é receita que fala, que o nutricionista entrega para o paciente, é receita, o termo certo, eu não sei qual que é, o termo técnico, né? A sua dieta, né? Que seja, vai passar para o paciente assinando essa caneta. Então, essa caneta, eu estou inventando aqui, significa muito para você. Então, o que eu quero que você faça? Você escolha um símbolo, o exemplo que eu estou dando é essa caneta, e coloque sempre perto da onde você estuda. Pode ser o seu jaleco, pode ser um símbolozinho, um bonequinho, que seja, alguma coisa que vai sempre vai te lembrar do objetivo que você que você quer alcançar, tá? Então, eu vou escrever aqui para você, ó, o ambiente motivacional, ó. Escolha um símbolo que representa seu objetivo. Okay? Por que é importante isso? Por que isso é importante? Porque vai chegar um dia que você não vai estar tão afim de assistir aula igual hoje. Porque hoje é a primeira aula comigo, você está assim, mesmo que estivesse cansado, fala assim, pô, eu tenho que assistir a aula dele, porque eu não sei como é que é a aula, né? Vai que ele dá ponto aí na primeira aula. E foi o que eu fiz, né? Quem não veio perdeu os 30 pontos que eu já dei. Então, é, vou assistir a aula desse cara e ver qual é a dele, né? Agora, na semana que vem, na outra e na outra, nós vamos chegar até dezembro com essa falação toda quarta-feira aqui, né? Pode ser que você não esteja tão mais motivado assim, né? E aí, isso não acontece só com a minha disciplina, isso vai acontecer em geral, você vai ficar 4 anos ou 5 fazendo a faculdade, né? Com esse batidão do dia a dia que trabalha, para estudar à noite, né? Isso não é fácil. Então, a sua motivação vai permitir que você tenha mais resiliência. Olha aí, escolha um símbolo que representa o seu objetivo, o que vai permitir, o que vai permitir que você tenha, opa, escrevi na parede, vou voltar aqui, que você tenha mais resiliência. O que é essa resiliência, né? É uma palavra que está na moda aí.
Resiliência é a capacidade de suportar, né, de tolerar adversidades. Adversidades, né? Então, você com objetivo, com foco é aonde você vai chegar, né? Como você vai chegar lá é outra história, ok? Então, com o seu objetivo sempre em mente, você consegue suportar essas adversidades. O que é um pilar? É o que vai estruturar, uma pilastra, né? Vai estruturar a sua aprendizagem. Além de ter condições para você aprender, você também vai precisar de outras coisas. Por exemplo, você vai precisar, primeiro, isso aí é sequencial, você vai precisar entender o conteúdo. Isso é para início de conversa, tá? Já já eu comento sobre isso. Vai precisar entender o conteúdo. No segundo momento, você vai precisar aprender o conteúdo. Tá vendo? São coisas diferentes. Num terceiro momento, você vai precisar memorizar o conteúdo. É outra coisa. Estou tendo dificuldade para escrever, você está vendo, né? Está chegando às 10 da noite, eu vou desmontando. Então, olha lá. Ó. Entender o conteúdo, aprender e memorizar. Atenção aí aos verbos. Ó. Entender, aprender e memorizar. Ok? O que você acha que pode te ajudar a entender o conteúdo? Alguém explicando bem para você pode te ajudar, né? Então, você, por exemplo, assistir uma boa aula é uma maneira de entender o conteúdo. Eu não sei nada sobre infecção bacteriana, não sei nada sobre vacinação. Pô, assiste a aula lá que o professor vai falar sobre vacinação. Pode ser uma aula presencial, pode ser uma aula online, que seja, pode ser uma live sobre a vacinação, que seja, né? A importância aqui esse boa aqui, ó, é que seja didático, é que seja é, é que seja com fonte científica confiável. Vocês vão aprender na faculdade que o Google, em termos científicos, é uma porcaria, tá? Então não tem validade científica o que está no Google. Vocês vão aprender isso. Então, buscar fontes confiáveis cientificamente, tá? É uma maneira de entender o conteúdo corretamente, ok? Livros, enfim, vários aí recursos vocês podem utilizar, né? Ok? Então, esse é o primeiro momento. E, ao aprender a matéria, ou desculpa, ao entender a matéria, você prepara a sua mente para aprendê-la, tá vendo? Então, o aprendizado é outro passo, é um outro degrau acima. Você consegue aprender somente aquilo que você conseguiu entender. Você consegue andar depois que começou a engatinhar. Mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Você vai conseguir correr depois que você conseguiu andar. Entendeu o processo? O que é? Certo? Então, como é que você vai aprender o conteúdo? Trata-se de uma ação solitária, individual, nesse momento, tá? É uma ação solitária e individual. É você consigo. Ok? Realizada através de
diferentes tipos de leituras. Opa, como assim, professor? Através de diferentes tipos de leituras. A leitura é você pegar e ler, né? Não só. Tem leituras e leituras, né? Como eu falei, isso aí é provado pela neurociência, né? Num primeiro momento, olha aí, num primeiro momento, aquele assunto que você quer conhecer vai ser lido, vou colocar aqui em 2.1. Você vai fazer uma leitura inicial, né? Essa leitura inicial vai ser rápida e identificadora do conteúdo. Leitura inicial, rápida e identificadora. Como assim? Bom, você vai passar o olho no texto, vai passar o olho no texto. Eu fiz assim que parece que vai passar o dedo, né? Mas pode ler assim também. Então você vai passar o olho no texto rapidamente, lembra? Concentrado, no ambiente adequado, motivado. Vai passando o olho no texto, passa no texto, beleza, 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 vai chegar até lá no final do capítulo, tá? Se nesse trajeto não se preocupe nesse momento de aprender cada linha, de entender cada parágrafo, não é o momento ainda. Você vai chegar daqui a pouco lá. Mas nessa primeira leitura rápida, você vai identificar um pouquinho do que fala aquele assunto todo, né? E vai identificar também as palavras que você não sabe o significado. Aí é a hora, então, de você grifar, olhar no dicionário. Aí você olha no Google, lá no dicionário do Google, o que significa aquela palavra, escreve ali do lado, para você ter uma visão superficial e geral do texto, tá? Ou do capítulo, ok? É lá, tá vendo? É uma visão rápida, uma leitura rápida, identificadora, para promover uma visão geral e superficial do assunto. Certinho? E aí você já sabe sobre o que o autor fala, né? Você vai saber o que ele quer transmitir ali de maneira geral, não é isso? Você já vai conseguir contar para alguém sobre o que é, né? Sobre o que é esse capítulo que você está estudando. Ah, é sobre isso, isso, isso. Mas como assim? Me explica. Não, aí é outra história. Para isso, você vai ter que aprender mais um pouquinho. A gente está ainda dentro do tópico aprender. Então, no segundo momento, você vai fazer uma leitura lenta e esclarecedora. Olha aí, ó. Uma leitura lenta e esclarecedora. Como assim? Lê o primeiro parágrafo, o que o autor quis dizer com aquilo? Ah, quer dizer isso, 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 isso. Beleza. Lê o segundo parágrafo, ah, entendeu isso. Beleza. Lê o terceiro parágrafo, entendi não. Lê de novo. Entendi não. Lê de novo. Olha no Google, olha no outro livro, olha no outro livro. Ah, entendi. Beleza. Vai para o quarto parágrafo. Entendeu? Então, a leitura nesse segundo momento, você está aprendendo sobre o conteúdo, tá vendo? É lenta e esclarecedora, tá? Para entender a ideia de cada parágrafo. Tá? Estou colocando bem didático aqui para você. Ok? Bom, aí você está aprendendo, né? E aí, não está pronto ainda não. O bolo não está pronto ainda não. Olha só, no terceiro momento, você vai fazer uma leitura para arrematar tudo, tá? Uma leitura final. É simbólica e conclusiva. Simbólica e conclusiva. Ou seja,
Você vai elaborar esquemas, você vai elaborar mapas mentais, vai elaborar, sei lá, flashcards, várias estruturas, um resumo, né? Por exemplo, aqui, para sintetizar, para resumir, para esquematizar, né? Através de mapas mentais, por exemplo, flashcards. Enfim, tem vários recursos, né? Que você pode utilizar para poder concluir a história. Ah, tá, entendi. Esse capítulo fala sobre isso, 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 isso. Pronto, beleza. De preferência, você vai ver que é interessante você fazer isso. Você vai arrumar um símbolo para cada parágrafo. Vou colocar isso como dica. Ó, você não encontra muito facilmente, não, hein? Simbolize, simbolize cada parágrafo. Parágrafo. Né? A ideia, né? A ideia de cada parágrafo. Ok? Muito bem. Com isso, você já está conseguindo aprender o assunto, né? Você já vai conseguir aprender o assunto. E aí, pode acontecer de você conseguir falar sobre o assunto, né? Mas o tempo aí vai passando e você não consegue mais lembrar depois. Tá vendo? Então, para você realmente conhecer sobre aquele determinado assunto, vai ser necessário que você aprenda a memorizá-lo, tá? E isso é um outro passo para o conhecimento, ok? Esse outro passo conhecimento, para esse conhecimento, então, é uns comportamentos importantes que você vai desenvolver. Por exemplo, é provado aí pela neurociência que para você memorizar um determinado assunto, para você memorizar determinado assunto, você precisa de alguns comportamentos, que a gente faz isso no dia a dia, mas nem se dá conta, né? Então, é preciso, por exemplo, repetição do conteúdo. É a famosa decoreba, mas aqui é diferente da decoreba de você, a primeira vez que está vendo o assunto, você memorizar ele e depois nunca mais usar. Aqui é justamente o contrário. O seu cérebro guarda aquilo que ele acha que é importante, aquilo que você manda para ele que é importante, né? E aí, então, você tem que repetir aquele conteúdo. Se está chegando aquele conteúdo no cérebro, ele vai para uma parte que vai ser facilmente usada, né? Como se fosse uma trilha, e você passa sempre pelo mesmo caminho. Você vai traçando uma estrada ali. E aí, da segunda vez que você passar por aquela trilha, você já vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido. Você vai desbravando, né, o conhecimento, vamos dizer assim. Ó, ficou até bonito, né? E aí, o que a neurociência mostra para a gente é o seguinte: essa repetição do conteúdo deve ser feita, deve ser feita aproximadamente, aproximadamente 6 vezes. 6 vezes para cada conteúdo. Então, por exemplo, dizem alguns estudos aí para ajudar na memória de determinado conteúdo, né? Que você tem que estudar, memorizar, depois de entender e de aprender, você tem que acessar esse conteúdo aproximadamente 6 vezes para ficar bem fixado, tá? 1 hora após você vê-lo a primeira vez, tá? Um dia após você vê-lo a primeira vez, uma semana após, 21 dias após, né? São 3 semanas. E aí depois, um mês após, 1, 2, 3, 4, 5.
3 meses após, e assim sucessivamente. Entendeu? Você tem que mostrar para o seu cérebro que você tem contato com aquele conteúdo para ele guardá-lo. Né? Se você viu aquilo e nunca mais usou, ele não vai gastar energia, os seus neurônios não vão gastar energia com uma coisa que você não usa. Né? Ele tem que guardar o que é útil. Né? O neurônio é meio assim. Ok? Então, tem que rever o conteúdo sempre. Certinho? 3.2 aqui. O que mais que é importante para você memorizar? Você tem que dar condições para o seu organismo para ele conseguir guardar. Então, é preciso você ter um sono repositor. Repositor não, repositor. Então, quantas horas por dia você dorme? Isso é um dilema, né? Isso é muito difícil. Na vida atual que a gente tem aí, geralmente a gente dorme pouco. Ainda mais quando a gente trabalha longe de onde mora, você perde muito tempo deslocando, fica 2 horas no trânsito, né? Isso aí vai ficando cada vez mais complicado. Mas mas você, como você está fazendo faculdade, você tem que pensar nisso, porque é durante o sono que a memória, que o conteúdo que o seu cérebro entende como importante, vai para a região dele, né, onde ficam guardados esse conteúdo na memória, tá? É durante o sono que isso acontece. Então, se você não dormiu bem, você não deu tempo do seu cérebro guardar aquilo que você precisava, entendeu? Além disso, é durante o sono que o cérebro, os neurônios, eles, eles liberam muitas toxinas, muitas moléculas tóxicas, resultantes do metabolismo natural dessa célula, então elas são liberadas do cérebro durante o sono. Então você limpa a casa, né? Você limpa a casa para poder no outro dia funcionar bem, ok? A ideia geral é essa. Além do sono repositor, também vai ser importante alimentação. Aí, ó, alimentação adequada. A nutrição importante. Então, por exemplo, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de memória, de neurônio, de tecido nervoso. Então, o sistema nervoso funciona a partir da liberação de neurotransmissores. E só para exemplificar, muitos neurotransmissores são produzidos a partir de aminoácidos, né? Então, tem, por exemplo, a histamina, que é a partir da histidina, a serotonina, que é a partir do triptofano, a noradrenalina, que é a partir da tirosina, ok? O GABA, que é a partir do glutamato, o próprio glutamato, enfim, são neurotransmissores, né, que são produzidos a partir de aminoácidos. Agora, se durante a sua alimentação você não ingere esses aminoácidos, né, alguns o nosso corpo produz, são aminoácidos naturais. Outros a gente precisa do alimento. Então, se durante a alimentação eles não são ingeridos, o seu cérebro vai ficar produzindo menos do que poderia produzir se tivesse essa disponibilidade. Entendeu? A alimentação, então, é um ponto importante para isso, tá? Para você memorizar melhor, ok? Outro ponto, dizem estudos científicos, né, provados cientificamente, que atividade física, aí, ó, atividade física ajuda na memória, ok? Esses estudos aí que comparam essa capacidade de memorização de grupos diferentes, dizem que você tem que fazer atividade física aeróbia ou aeróbica, tudo faz, tá? Por 3 a 5 vezes por semana. E tem muitos estudos que relacionam o aprendizado com atividade física aeróbia,
tá? É interessantíssimo esse ponto. Além da prevenção de doenças, a gente está falando aqui de outra coisa. A gente está falando que ele melhora a sua memória, tá? Sem contar em muitos outros benefícios. Por exemplo, a média de idade do brasileiro, para ele viver, é de 70 anos, tá? A média, a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, né? E aí, muitos estudos relacionam a sobrevida com atividade física. De modo que, nesse estudo que eu estou falando aí, que eu li, que se for feita atividade física aeróbia por 5 vezes por semana, né, por aproximadamente, vou colocar um símbolo aqui, mais ou menos, aproximadamente 30 minutos, é lógico que tem variações, né, tem os hits da vida lá, enfim, aí é outra história, mas nesse trabalho aí foi feito por 30 minutos, caminhada e tal, a sobrevida do paciente aumenta em 5 anos. 5 anos, você vive, a ideia você vive 5 anos mais, ou pelo menos tem condições de viver 5 anos a mais, se fizer atividade física de meia hora, de 3 a 5 vezes por semana. E aqui, o aprendizado de novos conteúdos. Dizem alguns estudos aí, por exemplo, que quem conhece mais de uma língua, né, os poliglotas, o aprendizado de uma segunda ou terceira língua é muito mais rápido do que o aprendizado de uma primeira língua, ou melhor, o aprendizado de uma quarta ou quinta língua diferente, né, é muito mais rápido do que o aprendizado de uma segunda língua. Entendeu? Quanto mais assuntos novos, habilidades novas você desafiar o seu cérebro, mais eficiente ele vai ficar em guardar matéria, em memorizar o conteúdo, né? E tem estudos que mostram também que menor é a chance do desenvolvimento de doenças mentais, por exemplo, o Alzheimer, tá? Tem estudos que demonstram aí que o aprendizado de novos conteúdos, aprender a tocar um instrumento, fazer um esporte que não fazia antes, aprender uma língua estrangeira, sei lá, uma arte marcial, alguma coisa diferente do que você está acostumado a fazer, isso previne a manifestação de doenças neurodegenerativas, tá? Isso dificulta a manifestação de doenças neurodegenerativas. Ok, pessoal? Então, são esses 3 pilares aqui. Vai ser importante que você adquira o hábito de fazê-lo, tá? Para te ajudar, eu vou te ajudar a fazer isso, vou estimular seu cérebro bastante, pode ficar tranquilo, tá? Você deverá, então, criar um calendário, ou melhor, um calendário e um cronograma do seu dia e dos pontos 1, 2 e 3. Vou colocar aqui em vermelho, colocar dos tópicos, né? Esse tempo disponível para memorização deve ser a metade do tempo disponível para estudo. O seu tempo deve ser a metade do tempo disponível para estudo. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 3 horas para estudar por dia. Tá? 1h30 é só para revisar a matéria. Tá? Pessoal, mas não vai render, não. Vai, porque quando você faz isso um dia depois, você vai gastar para revisar aquele conteúdo 1h30. Mas quando você vai fazer ele uma semana depois, você vai gastar meia hora. Então, você vai conseguir rever mais coisas, entendeu? Você vai vai gastando cada vez menos tempo para repetir aquele conteúdo. Por quê? Porque a trilha do conhecimento já foi traçada na via anterior, né? No momento anterior que você fez isso. Ok, galera?